Neste vídeo vamos resolver um exercício de torção de resistências dos materiais. Temos, neste caso, um veio submetido a diversos momentos torsores que provocam um ângulo de torção que pretendemos determinar. A resolução é feita passo a passo, de uma maneira simples para que consigam acompanhar. Se querem acompanhar este e outros vídeos e ser os primeiros a aceder a todos os conteúdos, não se esqueçam de subscrever o canal e clicar na campainha. Vamos começar por resolver o nosso exercício onde pretendemos determinar o deslocamento do dente P relativamente ao centro, que se encontra a 100 mm, e para tal temos de calcular o ângulo de torção provocado pelos momentos torsores aplicados nos diversos pontos. Começamos por desenhar o diagrama de momentos torsores. É muito importante saber a regra dos sinais, ou seja, se está a apontar para fora, como mostra a figura, o nosso polegar, significa que vamos ter positivo, e se for na outra direção, serão negativos. Começamos por desenhar os pontos A, C, D e E, visto que o ponto B é um rolamento livre. Então, no ponto A vamos ter 150 Nm, ou seja, na secção que vai de A a C. Na secção de C a D vamos ter 280 Nm, ou seja, 150 menos 280 vai nos dar os menos 130 Nm. Continuamos então da secção D a E, onde vamos ter também momento torsor aplicado negativo, ou seja, 130 menos 40 vão ser os menos 170 Nm. Vamos agora calcular, então, o momento de inércia polar. O momento de inércia polar é dado pela seguinte forma. Vai ser o π vezes o diâmetro elevado à quarta dividido por 32. Aplicando, então, os valores que sabemos, ou seja, o nosso diâmetro é de 14 mm, vamos passar para metros, para termos os resultados em metros à quarta. Vamos agora calcular o somatório do ângulo de torção provocado pelos momentos torsores. A nossa fórmula para cálculo é o somatório dos momentos torsores aplicados vezes os seus comprimentos a dividir pelo momento polar de inércia vezes o seu módulo de corte. Ou seja, aplicando para a primeira secção, temos 150 vezes 0,4 metros a dividir pelo tal módulo de inércia polar vezes o módulo de corte, que são 80 GPa. Fazemos o mesmo para a segunda secção, em que são menos 130 Nm vezes 0,3 metros, a dividir pelos mesmos valores dos momentos de inércia polar e do mesmo valor de Q. Falta-nos apenas aplicar então para a terceira secção, em que temos menos 170 Nm vezes o comprimento de 0,5 metros, a dividir pelo então o momento de inércia polar vezes o módulo de corte. Isto vai nos dar menos 0,21 radianos. Atenção que este valor negativo vai-nos indicar que o movimento, então, do deslocamento do nosso dente será um movimento no sentido horário. Vamos agora calcular o deslocamento do dente P. Para tal, vamos aqui representar o ponto A, em que temos o centro, e vamos representar o ponto P na nossa figura. Nós sabemos que essa distância até ao centro são de 100 mm, e que este dente se deslocou 0,21 radianos. Portanto, para calcularmos então o deslocamento, em função do ângulo e sabendo o raio, basta multiplicar o valor que temos do ângulo de torção vezes essa distância, que neste caso vai ser o raio. Ou seja, 0,2121 vezes
os 100 mm e isto vai nos dar o valor de 21,21 mm. Podem escrever as vossas dúvidas ou sugestões nos comentários. Estarei à vossa disposição para responder. Obrigado e até breve.